Olá, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa primeira videoaula do Planejamento Coletivo em Rede. Eu sou Aline Oliveira, professora na Rede Municipal de Ilhéus, trabalho com Educação Inclusiva, Atendimento Educacional Especializado e Ensino de Libras. Atualmente, faço parte da equipe de formação da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer e sou responsável pela equipe de intérpretes de Libras do Centro de Referência à Inclusão Escolar, CRIE. Na videoaula de hoje, abordaremos alguns mitos e verdades sobre a língua de sinais e sobre surdos. A história da educação dos surdos é marcada por lutas para afirmar sua língua, identidade e cultura. Em 24 de abril de 2002, foi aprovada a lei que oficializou a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão das pessoas surdas do Brasil, regulamentada pelo Decreto número 5.626 de 2005. Foram muitos anos de lutas dos movimentos surdos para que a língua de sinais fosse aceita e valorizada como produto cultural da comunidade surda. Os movimentos de defesa do status linguístico, político e educacional das comunidades surdas e das línguas de sinais foram bastante expressivos e prosseguem até hoje. O reconhecimento do uso da língua de sinais constitui-se um fator primordial para o atendimento educacional dos estudantes surdos e também garante o direito à acessibilidade em Libras e à educação bilíngue. O bilinguismo é uma proposta de ensino que considera a língua de sinais como primeira língua da pessoa surda e a língua portuguesa escrita a segunda língua. Segundo Almeida, essa proposta baseia-se no fato de que o surdo vive numa condição bilíngue e bicultural, isto é, convive no dia a dia com duas línguas e duas culturas. Isso significa refletir sobre a maneira mais adequada de ensinar, de forma que as práticas sejam orientadas através da língua de sinais, utilizando recursos visuais que possibilitem a compreensão e o desenvolvimento satisfatório nas atividades de leitura e escrita da língua portuguesa. Em algum momento da sua vida, você já pensou ou teve vontade de entender os diálogos sinalizados entre pessoas surdas? Ou entre o estudante surdo e o intérprete de Libras? Já pensou sobre as dificuldades que um surdo enfrenta na escola para a aprendizagem da leitura e da escrita e demais conteúdos curriculares? E ainda, quais seriam as melhores estratégias para você utilizar em suas práticas para que avancem? A equipe de tradutores e intérpretes de língua de sinais, língua portuguesa do CRIE, elaborou algumas informações que todos precisam saber sobre língua de sinais e sobre surdos. Para te ajudar a entender ou conhecer sobre a língua brasileira de sinais, apresentamos esse material, onde discutiremos com vocês sobre algumas concepções que revelam-se preconceituosas, falsas ideias que as pessoas normalmente têm em relação às línguas de sinais e sobre os surdos, mudanças de terminologia, o que é mito, o que é verdade. A língua de sinais é universal? As línguas de sinais se resumem a gestos e mímicas? Será que as dificuldades e barreiras comunicacionais fazem com que as pessoas surdas sintam-se angustiadas ou ansiosas? Nosso objetivo é desmistificar algumas ideias construídas ao longo da história a respeito da pessoa surda e sua forma de comunicação, valorizar a cultura surda nos espaços educacionais, divulgando a importância do uso da Libras no desenvolvimento dos estudantes surdos na rede municipal de Ilhéus.
Após essa videoaula, você poderá rever a sua prática, compreendendo ainda mais o processo de educação bilíngue e a necessidade da participação de todos que atuam na escola e principalmente da participação da família. Por isso, convidamos a comunidade escolar, gestores, supervisores, orientadores, secretários, docentes e não docentes a participarem conosco. É importante que você conheça a história da educação e a cultura surda, a forma como os surdos aprendem a escrita da língua portuguesa, pois são conhecimentos que podem facilitar a organização do currículo, de estratégias de ensino, escolhas das atividades, jogos, instrumentos de avaliação e o desenvolvimento de materiais, sempre dando atenção às experiências visuais, priorizando o uso da língua de sinais como principal elemento de acessibilidade e comunicação. Fique agora com o depoimento da Fernanda. Oi, boa tarde a todos vocês. Eu estou aqui com o Tássio e com a Maria Aparecida, um casal de intérpretes que são muito legais. Eles apoiam meu processo de ensino e aprendizagem aqui na escola. Nós aprendemos assuntos novos, assuntos variados e legais, e os surdos todos agora podem vir para a escola. Por enquanto somos apenas nós dois, eu e minha filha aqui. E ela também aprende e recebe esse apoio. Fico muito feliz. Beijos, tchau. Bem, eu espero que vocês gostem da nossa aula. Obrigada pela sua atenção, um grande abraço e até breve. A acessibilidade linguística é uma questão de grande importância para as pessoas surdas. A Lei Brasileira de Inclusão, LBI, número 3.146/15, no seu artigo 53, assegura que a acessibilidade é direito que garante à pessoa surda viver de forma independente e exercer seu direito de cidadania e de participação social. Torna obrigatória a acessibilidade em sites da internet, bem como no serviço de radiodifusão de sons e imagens a partir do uso de recursos como legenda oculta, janela como intérpretes e outros. Depois de 8 anos de sanção da Lei de Libras, em 1º de setembro de 2010, foi sancionada a lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras no Brasil. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e eu sou um dos intérpretes da rede municipal. E eu estou aqui nesse momento para compartilhar com vocês algumas informações sobre a pessoa surda, sobre a cultura surda, sobre a surdez, sobre as línguas de sinais. E vocês terão a oportunidade de refletir e contestar aquilo que vocês já ouviram falar sobre a pessoa surda. Vocês já estudaram, já disseram sobre essas pessoas, né? Em especial os professores que já tiveram alunos, tá bom? E para tanto eu vou estar fazendo algumas perguntas para vocês e vocês vão poder estar pensando, isso é um mito, isso é uma verdade, aquilo que vocês já têm em mente, aquilo que vocês acham, tá bom? E a primeira pergunta é, as línguas de sinais, elas são universais? A resposta é não, é um mito. A mesma lógica que a gente tem para as línguas orais, né? Cada país com sua língua, por exemplo, aqui no Brasil a língua portuguesa, Estados Unidos a língua inglesa, também é válida para as línguas de sinais. Aqui no Brasil a gente tem a Libras, que é reconhecida desde 2002 pela Lei 10.436. Nos Estados Unidos a gente tem a ASL e assim por diante, né? Na França tem a sua própria língua, em Portugal tem a sua própria língua e etc. A segunda pergunta. A língua de sinais é uma mistura de gestos, mímicas e logo é inferior às línguas orais? Isso também é um mito. Muitas pessoas acabam achando que as línguas de sinais não passam de uma tentativa de tentar fazer uma mímica, tentar reproduzir com gestos, né, aquilo que foi ouvido para que seja transformado de modo visual, mas isso é um mito. Porque a língua de sinais é uma língua, logo ela tem gramática, ela tem regras, assim como qualquer outra língua, seja ela oral ou não. A terceira pergunta, todos os surdos fazem leitura labial? Mas isso é mito também, tá bom? Mas assim, há surdos sim, obviamente, que
têm essa competência, né, você pode fazer um sinal, você pode falar devagar, ele vai compreender aquilo que você está falando, uma palavra ou outra, mas isso não é regra. Você ser surdo não te faz uma pessoa que vai entender o que a outra está falando só porque a outra pessoa está falando devagar, está gesticulando a boca para ser claro, não. O surdo ele tem uma língua natural e essa língua é a Libras, aqui no caso do Brasil, tá bom? Então, entre falar devagar com o surdo, o ideal e o que já tem lei para isso é você saber a língua de sinais, que é a Libras. Quarta pergunta: pessoas surdas são mais nervosas? Também é um mito. Muita gente acha que ser surdo ou a surdez ela pode trazer algum tipo de comorbidade, só que isso é mito, tá bom? Estudos já comprovaram que a surdez ela não traz nenhum tipo de dano ao cérebro. Ser surdo não é ter perda cognitiva, tá bom? O que é que acontece? Se imagine vivendo em uma família, ou em uma sociedade, ou em um país que não sabe falar a sua língua. Já pararam para pensar nisso? Eu, particularmente, já tive algumas experiências em que um surdo veio falar comigo para eu falar com a mãe dele, porque a mãe dele não conseguia entendê-lo. Então, se colocando no lugar dessa pessoa, né, é fácil perceber porque ele pode se irritar, ele pode se chatear. Então, o surdo ele não é mais nervoso do que os ouvintes. Ele só vive num mundo de desigualdade, em especial uma desigualdade linguística. Mais uma pergunta para vocês. A terminologia surdo-mudo está correta? Novamente, não. Esse é mais um mito socialmente construído e reproduzido, muito reproduzido, ainda nos dias atuais para com o indivíduo surdo. A ideia que se tem do surdo, por ele acabar não falando o português, é de que ele é mudo. Só que a mudez, ela não existe na vida do surdo. Por exemplo, tanto a mudez quanto a falar, ela não existe porque o surdo fala, tanto por uma língua de sinais, né, a Libras, ou por uma língua oral, pois o surdo ele é cognitivamente capaz de adquirir uma língua, qualquer língua, quanto as especificidades do aparelho fonoarticulatório que está em plenas condições. Então, aquilo que acontece no ouvido não interfere com o que acontece nessa área aqui. Ou seja, o surdo ele pode sim emitir som e ele também pode sim adquirir uma língua oral. O surdo pode falar português? Pode. Todo surdo fala português? Não. E é daí que vem essa ideia errônea de surdo-mudo. Então, qual é a terminologia correta? Surdo. Uma pessoa surda, uma mulher surda, um indivíduo surdo, uma criança surda. Por que surdo? Porque o indivíduo surdo ele se enxerga diferente. O indivíduo surdo não nega a sua diferença. Ele tem consciência de que as pessoas ouvem, de que algumas pessoas ouvem, de que outras não. E as que não ouvem são surdas. Então ele se reafirma como um ser diferente, com especificidades culturais, com especificidades de experiência e, consequentemente, com uma característica diferente de vida. Então ele se vê diferente, não inferior. Então ele é surdo, enquanto algumas pessoas são ouvintes. Uma pergunta que não quer calar. Quem é o professor do surdo? O intérprete ou o professor? Ficou com dúvida? Espero que não. Mas para clarear mais, quem é que se formou na disciplina? Quem foi que se formou em pedagogia? Quem foi que se formou em letras? Ou matemática, ou geografia, ou educação física, para ter a competência de conhecimento, né, para dar aquela disciplina? Quem foi? O professor, regente da sala de aula ou o intérprete? Uma resposta bem simples, foi o professor. Logo, o professor do surdo é o professor regente da disciplina. E o intérprete? O intérprete ele é responsável pela mediação linguística. Ele interpreta, ele traduz do português para Libras, da Libras para o português. Ele interpreta a fala, ele faz adaptações, digamos que culturais, né, visuais, para que o aluno surdo ele possa ter acesso ao conhecimento que está sendo ministrado na aula, mas esse conhecimento está sendo passado pelo professor e mediado pelo intérprete. Então,
O responsável pelo aluno, o professor do aluno é o professor regente da disciplina. O intérprete ele pode sim servir como um apoio, né? Ele é um profissional que tem conhecimento de causa, ele conhece as especificidades da pessoa surda, deve conhecer aspectos culturais também que envolvem ser uma pessoa surda, e ele pode sim contribuir na aula, em adaptações, atividades, sugestões, mas a responsabilidade continua sendo do professor regente. Vocês acham correto ter pena do surdo, ter dó do surdo, ou achar ele fofo porque é surdo? Oh meu Deus, é um aluno surdo e tal, vou cuidar dele. A resposta é não. O surdo não é um coitado. Ele tem opinião própria, ele tem experiências próprias, vivências. Ele tem o que aprender, com certeza, mas ele também tem o que ensinar. Ele tem direito à opinião, ele tem direito a posicionamentos, ele tem direito a discordar, assim como qualquer outro aluno, tá bom?